Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos Bons Companheiros! Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. Estamos aqui para falar sobre... M, o vampiro de Düsseldorf. Ein Stadt sucht ein Mörder. Óbvio, A cidade procura por um assassino. Filme de Fritz Lang, Deutschland. de 1931. Filme de 1931. Caramba, acho que é o filme mais velho que a gente É o fez. filme mais antigo do ó. ABC? A gente já fez muitos clássicos aqui, muita gente pede clássicos. Sim. E fazia muito tempo que a gente não falava sobre um grande clássico, então a gente resolveu resgatar um lá de trás, Lá né? no fundo. Começo do cinema falado. Primeiro Exato. filme falado de Fritz Lang. Exato. Fritz Lang também fez um filme ficou muito famoso, até por ter tipo, uma história de acharam um filme... o filme foi meio perdido, e acharam aqui na Argentina uma versão bosta, e aí refizeram e tal, que é Metrópolis, né, que é um filme de distopia e tal. E Fritz Lang é um cara do expressionismo alemão, Exato. né, um diretor que tem... Na Alemanha ele só fala que ele era do expressionismo? na Alemanha é só É. expressionismo. É que nem a montanha russa, aqui na Rússia só se chama montanha. Exatamente. É que nem castanha do Pará, que no Pará só se Só chama uma castanha. Que nem o Exato. molho inglês, que na Inglaterra se chama molho. Molho. É. E no cinema, o plano americano, nos Estados Unidos é só plano. E o Fritz Lang, esse é um dos filmes que, assim, ele já disse que é o filme preferido dele, né? Ele aparece, inclusive, no filme do Godard, acho que é Julie e Jean, e aí ele aparece no filme e aí fala, nossa, você é o Fritz Lang, nossa, eu adoro Metrópolis. Ele fala, eu prefiro M. Oh, que legal. Ele é o cara que é o filme que ficou mais conhecido dele por todas as questões, de todos os assuntos que a gente vai tratar aqui, a parte Certo. mais política, né? E Sim. além de ser um dos primeiros filmes falados, assim, os primeiros filmes com som, né? Que ajudou a trazer toda uma nova técnica, uma nova linguagem para o cinema. Exatamente, verdade. Né? É um filme que inovou muito nesse sentido, porque antes disso eles estavam aprendendo, né? Então você via o pessoal começando a usar o som da forma mais burocrática, tipo, quando os atores falam, você ouve a voz. Mas ele começou a usar isso na linguagem. E a gente vai falar aqui de todas essas inovações. Que hoje e tudo são mais. coisas que passam despercebidas, porque a gente já tá acostumado com a linguagem do cinema do jeito que ela já é. Exato. Né? cara. Que hoje, se você for assistir o M, você não vai notar, mas que para a época foram, né, avanços imensuráveis. Isso acho que é uma coisa sempre muito importante quando você vai ver um filme antigo, que é se colocar na data que você está assistindo o filme. Exatamente. Porque muita coisa passa batida porque virou carne de vaca, mas virou carne de vaca porque ele inovou. Exatamente. Sim. Se ele não tivesse Né? feito, se não existisse esse filme, você não ia ter tudo que veio na frente, né? Exatamente. Então, Então na época... poder se transportar realmente pra época que o filme foi feito pra apreciar a obra como ela foi inovadora, acho que vale esse esforço. E eu acho que até um outro exercício que é interessante de fazer é que assim, a gente pega essas coisas que deram certo e que foram copiadas e que hoje viraram comuns, né? Imagina se tivessem sido feitas de outras formas, sabe? É verdade. Imagina se, sei lá, antes do som viesse a cor, sabe? Por exemplo. Tipo, ou se lá atrás fossem usar som, a gente usa som de animais em vez de pessoas. Sei lá, entendeu? Imagina o Ia que mudar seria. tudo, exatamente. Ia mudar tudo, né? É tipo o verdade. efeito borboleta, assim. Não, isso é verdade, exatamente. E cara, quando a gente olha, é uma coisa assim muito importante fazer quando você vai ver um filme antigo, que é não só se colocar na mentalidade da época, mas também tentar entender o contexto do filme no sentido de, assim, dar uma olhada nos filmes da época, mais ou menos como eram, os filmes um pouquinho antes pra você ver como era, e aí você vê a evolução. Por exemplo, se você assistir M depois de assistir Metrópolis, que foi um filme grande que ele fez Antes do... um pouco antes, do porque M. o Metrópolis é de 27 e esse filme é de 31. Então você vê que em 4 anos, a evolução que tem no ritmo da narrativa e da forma da narrativa, é uma coisa completamente diferente. Né? E assim, você imagina que a transição do som, a transição do cinema, do mudo pro falado, você tem que mudar uma indústria inteira, assim. Não só os atores têm que ser atores diferentes, ou pelo menos que tenham pontos fortes diferentes, porque você vê os atores do filme mudo, ele é praticamente um mímico, né? Sim, existe o exagero, né, nas expressões que muitas vezes agora vai ser desnecessário quando você tem a fala, né? A expressão, né? Exato. Você não precisa mais... você consegue contar a história de um jeito melhor, você tem... Agora, e você vê assim, tem toda a parte técnica que é...
quando você começa a captar o som, você tem uma série de desafios agora, que as câmeras são barulhentas, como é que você ouve, então os atores, por incrível que pareça, quando o som apareceu no cinema, as coisas começaram a ficar mais, tipo, a linguagem cinematográfica deu uns passos para trás, porque a câmera tinha que ficar parada, tinha que ficar gravando de longe, porque os atores não podiam se movimentar tanto, porque o microfone tá de um lado, do outro, tipo, eles não tinham pensado coisas simples, do tipo assim, em vez de ficar com o microfone longe, vamos pegar o microfone e colocar o boom, sabe, aquela varetona, e colocar perto do ator, você fala, cara, isso muda tudo já. Então, o cinema meio que teve que dar uns passos para trás. She's gotta talk into the mic. I can't pick it up. Mas não só isso, você imagina assim, roteirista de filme mudo. O cara tem que criar uma cena, e aí tem lá o quadrozinho pra contar a história. Título, Agora né? você tem que ter um roteirista bom de diálogos, porque a história se move de outra forma. Então, é uma revolução toda na indústria e eles estavam aprendendo, né, cara? Sim. É mais ou menos como assim, vamos fazer um filme em realidade virtual hoje. Quem que é bom nisso? Ninguém, mas tá a ligado? vantagem é você colocar assim, como cineasta ele já estava consagrado, assim, a qualidade da obra dele já era bem vista e bem aceita, ou seja, já era eficaz no que ele fazia. Então, imagina a partir dele a vontade de experimentar e ser bem sucedido nisso, né? Porque ele também não esperava que ele ia acertar fazendo filme com som, né? Exato. Então, sabe, a qualidade artística dele como diretor do Fritz Lang, acho que já diz muito o fato de ser bem sucedido e dos experimentos, né? Mesmo com essas limitações, ele Conseguir através de... E cara, você imagina assim, você faz filme mudo e aí você avança pro filme falado. E tem, assim, o Hitchcock também começou com filmes mudos, uns 13 filmes mudos, e aí depois ele começa a fazer os filmes do cinema falado. Então, primeiro que eles pegam muitas coisas boas do filme mudo no sentido de que, cara, com filme mudo você tem que ter concisão, você tem que expressar muito com poucas palavras. Ele usa isso inclusive nesse filme, né? Você vê cenas que você não precisa falar nada, você não precisa explicar. A cena, por exemplo, a primeira cena que a criancinha, ela some. A Elsie, alguma coisa. Cara, é muito triste porque você vê a mãe esperando a filha, ela chama e aí você não precisa falar que a filha sumiu. Você simplesmente mostra a cadeira com o pratinho dela vazio. E aí depois você mostra ela, a bola que ela brincava sozinha lá. Aí depois você mostra o balão que ela tava lá em cima. Então, assim, é um filme até poético, mostrando esse tipo de coisa sem falar, né? Tipo, você tem aí muita informação em poucas palavras. Eu acho isso bacana. Uma coisa bacana que o Fritz Lang trouxe com esse filme que ele inaugurou, né? 2 segmentos que ficariam muito comuns no futuro. Sim. Isso aqui é um tipo de filme que é o de serial killer. Certo. E um que é policial procedure, né? Que na verdade seria não é tanto um filme policial. Sim. Mas é Não mais é um filme de mistério assim, quem que assassinou a criança? Isso, Você sabe quem assassinou a criança, eles falam logo. Procedural de polícia, sei lá, não sei como é que é o termo disso, mas que hoje seria mais comum você ver até naquelas em séries, né? Tipo CSI, que você mostra o processo ali de investigação, exatamente. né? Aí outros exemplos, tem, sei lá, tem o Seven, que ele é um filme de serial killer e ao mesmo tempo tem o procedural de polícia. Que é o tipo de investigação e você vê quais etapas de investigação até se chegar ao quem causou o crime no caso. E o serial killer é isso. A gente tem vários exemplos de serial killer, assassinos em série do cinema, que é muito usado com terror, ou não só um filme também de mistério em si. Sim. Que esse filme, por mais que ele inaugura, ele tem certas diferenças, né? A ideia do filme não é nós como espectadores descobrirmos junto com a polícia ou quem quer que seja, quem é o assassino. A gente já vê o rosto do assassino. A gente sabe antes da polícia e da população. A gente acompanha quem é o assassino. Então, esse filme também ele vai brincar com outra coisa que ele não quer que você simpatize com o assassino. Não é pra humanizar o assassino, mas que a gente entender o assassino. Esse é um assassino que ele tem muito autoconhecimento, isso eu acho bacana. Isso é citar, né? Até entra um pouco na questão de saúde mental, né? Acho que a gente vai chegar lá. Chegaremos. Então, só lembrando, né, o filme ele vai seguir a história sobre o assassino, mas não é tanto sobre o assassino. A gente vai ter muito... O vampiro, né? Quem é o vampiro de Düsseldorf? Eu pensei, quando eu vi o título, eu falei, caramba, né? Você vai ter algo sobrenatural? Aí eu pensei, não! Porque na verdade... O Rod nunca está aqui à toa, lembre-se disso. I understood that reference. Na verdade, o filme é baseado realmente num caso real de um assassino em série que ficou conhecido. Que era da cidade de Düsseldorf, na Alemanha. Que ficou conhecido, né, como o vampiro de Düsseldorf, né? Aí você pode explica pra mim, por favor. Não, porque ele, além de matar as vítimas, ele também bebia o sangue delas. Então, ele era um serial killer malucão.
E uma coisa interessante é que assim, no filme ele não mostra as crianças sendo mortas. Isso eu acho bacana demais, até pelo mistério de você, né? É claro, é aquela coisa, né? Muita a questão do suspense no cinema, muito do pelo terror, muito do suspense é pelo que você não vê. mostra, né? Exatamente. O monstro que mais dá medo é aquele que você nunca vê, porque aí cada espectador vai imaginar de Vai alguma projetar forma. todo o seu assento, né, todos os seus piores medos, tudo Exato. aquilo que você projeta que esse vilão possa ser. E nesse Então- caso, essas mortes, quão terrível elas foram. E é até uma forma também do espectador participar um pouco da construção da narrativa, né? Sim. O seu assassino vai ser diferente do meu e do seu. O meu por aí assassino, vai. por exemplo, molestava todas as crianças que ele matava. Pois é, o meu, por exemplo, já dava só um peteleco, morria, acabou de leve. Peteleco. Ele antes de matar, pim na orelha. Né? Mas, não, realmente, cara, e aí você fica pensando, o que será que acontece, o que ele faz com as crianças e tal. E o filme, eu acho legal ele não focar tanto nessa coisa do mistério, quem é o assassino. Tipo, isso... O foco não fica no assassino, então mostrar qual o tipo, por exemplo, a gente entrar na psicologia do assassino e dizer como ele mata, como que ele vai buscar. Ele é muito bem definido, Sim. simples, porque a gente tem que olhar mais pro amplo e ver comportamento Ele é preto e da branco. sociedade também. Exatamente, principalmente da sociedade, acho que é o principal objetivo do isso diretor aí. nesse filme, não tanto quanto, de novo, a gente não tá ali pra estudar um assassino. A gente Não é à toa, né, que o título em alemão, né, que é o M, uma cidade em busca de um assassino. É verdade. É realmente o protagonista, digamos assim, é a cidade, né? Exato. Porque você tem o ponto de vista da polícia, você tem o ponto de vista oposto do antagonismo da polícia, que são dos bandidos, e você vê que até mesmo o grupo dos bandidos, que teoricamente seria um grupo amoral ou imoral, até eles têm um código de honra que não Exato. permite aquele assassino de até crianças. a né? sociedade das pessoas comuns. As pessoas comuns. Você vai ter vê o maior exemplo isso, ali, A animosidade contra o velhinho lá. Exatamente, acho que é o principal exemplo de você dizer, pô, pessoas de bem ali estão querendo ajudar, ao mesmo tempo pessoas de bem têm uma moralidade duvidosa, Sim, sim. tanto quanto você pode ter os bandidos que têm uma moralidade, né, uma honra ali que você possa esperar Uma honra entre ladrões ali, alguma coisa, então né? você vê, a gente pode analisar isso também no sentido até de que na época que o filme foi feito, era uma época também que o nazismo estava começando. Era uma época de desespero, porque você imagina, eles estavam numa época em que a Alemanha tinha muito pouca esperança, né? Então você tinha aí, não é nem desespero, é a falta de esperança mesmo, é você não ter perspectiva. Então é um problema econômico muito grande e geralmente quando isso acontece a população sempre procura um salvador. E quem que foi o salvador da Alemanha após a Primeira Guerra? Hitler. Hitler, sim. Então, em 1934, que é 3 anos depois, o partido do Hitler Tomou subiu o poder. subiu ao nazismo. Subiu ao nazismo. Subiu ao poder e, cara, você vê como ele subiu democraticamente. O Hitler foi eleito pelo Sim. povo. Então, você vê como quando vocês estão desesperados, e por isso que ele é considerado um filme que ele é tão importante, porque ele é, de certa forma, um filme profético, né? Uhum. Eu acho que, na minha opinião, ele é mais um filme documental, assim, ele mostra o que aconteceu na época, e aí o nazismo foi meio que a consequência disso. Daquela sociedade que já estava corrompida ou quebrada por N motivos, né? E ele mostra isso, a sociedade totalmente corrompida, e é interessante porque esse filme, assim, dependendo de como você enxerga o mundo, você vê o filme de uma forma, né? Eu sou anarquista, eu sou anarcocapitalista, então eu enxerguei ali, principalmente toda a parte da polícia sendo totalmente ineficiente, a justiça estando nas mãos da população em si, né, os bandidos meio que resolvendo o problema porque a polícia demorou 18 meses, 8 meses, sei lá, tinha 18 assassinatos já, eles ainda não tinham conseguido pegar o bandido e os caras foram lá. E até assim, você vê o jeito que a polícia trata a população, né, eles mandam todo mundo pra prisão. Eles são mal vistos, eles não são, por mais que a polícia... Eles abusam da autoridade. Exatamente, né? o abuso da autoridade, eles são mal vistos, não tem a visão de servir e proteger. Sim. Tanto que quando chega num bar ali, ninguém gosta, todo mundo foge, você não sabe nem o que eles estão fazendo de errado. Exato. E até a dona do bar fala, pô, mano, Vocês estão vocês fudendo vão vir meu aqui de negócio. novo, vocês vão me fuder. Sie mir glauben, Herr Hauptmann. Irgendwo ist in jeder sowas von der Mutter. Ou seja, a polícia Meu mais, business. realmente mais atrapalha do que que ajuda. E Os eles tiram os bandidos, direitos da população. Os bandidos, por não terem essa prerrogativa de ter o distintivo e tal, eles têm que usar criatividade, têm que usar uma Mas eu acho forma... bacana, essa sua visão eu acho muito válida, ao mesmo tempo que se a gente olhar a motivação dos bandidos ainda é uma motivação bandida, né? Exato, São porque bandidos, eles querem os continuar a bandidos- fazer maldade. Exatamente, pra continuar fazendo maldade, Bando não de ter a bandido. polícia
atrás deles. Sim. Sim. Aí que eles vão atrás do... Não é porque eles têm uma onda de, olha, estão matando criancinhas, vamos lá. Não, porque tá atrapalhando o negócio. É, tá atrapalhando Ele o fala, não, business. ele fala, pô, o cara matar criancinha é foda, porque vem a mídia, enche o isso, saco. tá Vem a todo mundo- polícia, Não é tá porque todo mundo... matar criança é errado. É porque atrapalha os Tá negócios. atrapalhando o business dos caras. E é isso que é interessante, assim, porque a visão que eu tive foi assim, eu falei, cara, o Fritz Lang é anarquista, tipo, ele odeia o Estado e tudo mais. E aí eu comecei a ver as críticas e, eu vi que cada pessoa interpreta de uma forma. Por exemplo, Uhum. tem gente que interpreta que a máfia ali, né, os bandidos, eles são, é meio que assim, olha, se as instituições não funcionam como deveriam, a população meio que começa a dar poder para os bandidos, para quem tiver uma solução, entendeu? Uhum. Então é muito perigoso as coisas não funcionarem, porque aí a população tá desesperada. Cara, eles estão, tipo, o primeiro velhinho que alguém fala que é o assassino, a galera Então, quer meu resolver. Deus, A galera quer resolver o problema, né? Sim. E aí você vê até o cara que encara o velhinho, a câmera mostra o velhinho bem de cima e o cara bem de baixo. Tipo assim, na visão do cara, ele tá sendo o salvador, o herói. Ele fala, não, Sim. achei aqui, vamos... Só que, como você E é curioso condena que- alguém e é sem julgamento, sem provas, sem nada, né? Não, e é curioso nessa cena que você tá falando que a câmera ela pega o velhinho num plongé, né? E o agressor do velhinho, não É sei. o ponto de vista de ambos que Sim, é, sim, exatamente. num contra-plongé. Só que o que eu acho mais legal é que se você fosse colocar no ponto de vista literal, quando você vê de fora, eles não têm uma altura tão diferente assim. Uhum. É, claro, tem uma diferença de altura, mas não é tanta. É como se o cara tivesse nessa altura, mas a câmera, eles filmam daqui. É. O Fritz Lang, ele faz questão de exagerar nesse sentido, né? E funciona, porque você dá mais poder ainda, aparenta Com maior, certeza. né, não só altura, Com mas maior certeza. força e maior superioridade. E eu acho que até do- você se do sente, grandalhão. o ponto de vista subjetivo, o que é o subjetivo? É quando você está olhando pelos olhos de um personagem. E se você se coloca naquela visão, que você tá vendo aquele cara gigante, você se sente tão acuado quanto o Exatamente. velho. E a mesma coisa, você vendo de cima, você fala, esse cara aqui é um bosta, né? Não E até faz realmente nada. dá pra gente se projetar e se colocar no lugar do velho, porque a gente fala, meu, peraí, Com ele certeza. realmente não tá julgando com base no quê, quais evidências É. dão a entender. E aí o filme ele já mostrou pra gente que quem é o assassino, então você fala, meu, esse velho não é nada. Esse velho não é E aí exato. então você se coloca nisso e fala, cara, tipo, se fosse comigo você se sente tão inferior. Tão por inferior, conta exato. E você tá vendo ali o perigo de se colocar nas mãos das multidões que elas resolvam um problema, né? Porque as multidões são vingativas, tipo, as multidões são irracionais, né? Existe todo um estudo da psicologia Exato, das multidões, que as pessoas quando estão em grupo, velho, Perdem a individualidade. você tá, é meio que se movimenta, você se É comporta... tipo linchamento, sabe? Você provavelmente É. nunca teria coragem de ir lá e bater numa pessoa até ela morrer. Mas se você tá linchando, que tem lá 30 pessoas dando bicuda no cara, você deu uma bicuda a mais. Não sei se foi a Sim. sua que matou, tipo, passa batido, sabe? E outra, tem uma parte da psicologia humana que as pessoas, assim, você tem que tomar decisões rápidas para sobreviver. Sim. Então, uma das formas de você tomar essa decisão rápida é o comportamento das pessoas à sua volta. Se todo mundo Tá, gente, acha uma coisa e você acha outra, cara, é triste, né? A gente vê, sei lá, Garota Exemplar do David Fincher, por exemplo. É exatamente isso, assim, o cara ele sabe que ele tá certo, mas tem uma pressão tão grande das outras pessoas que, cara, tipo, ele começa a se questionar, ele começa a... É uma sensação horrível você tá contra toda uma multidão. Então, é tenso, assim. Então, quando você tá parte do grupo, você fala, meu, o que a maioria tá querendo aqui, né, tipo assim, torcida organizada. Tamo junto. Tamo junto, tipo, você é parte desse grupo, então você vai lá e faz coisas impensáveis, né? Coisas que você não faria se você tivesse que raciocinar sozinho. Então, Exatamente. é até Isso até anti... até o que a gente falou de ser o filme ser sobre a sociedade, e até você pensar, a sociedade ali, as pessoas que foram linchar o velhinho, elas foram manipuladas com base nas notícias, que até os caras foram discutir, pô, você foi soltar lá a notícia específica lá do bandido, por que você foi escrever desse jeito, a população vai ficar de um jeito, não dá pra controlar, a polícia também não gosta da reação da polícia. Então você vê como as pessoas também podem ser manipuladas através de mídia, né? Sim, Agir claro. de um comportamento que não é incontrolável nesse sentido, né? Sim. Realmente perder Exato. a individualidade e realmente ainda volta a dar ênfase realmente os focos, os grupos de pessoas, né? Então, vamos voltar, a gente vai falar, a gente tá falando agora da sociedade em si, que seriam as pessoas comuns, para depois a gente vai agora falar também não só dos bandidos e da polícia, né? Então, como eles reagem e se relacionam entre si. Se você ver, tudo tinha um equilíbrio, né? Se você for pensar, e o que tirou de equilíbrio de tudo isso foi um bandido, né? Sim. É. Fazendo uma coisa que até os bandidos consideravam ruim, exatamente. né? E uma coisa interessante é que quando tem uma sequência muito bacana que é uma
uma montagem paralela, né, que eles chamam assim, você vê a reunião dos bandidos, Sim. né, a reunião da máfia amadora, que a máfia profissional, na minha opinião, é a polícia, tipo, a máfia, tem as duas máfias ali, meio que, não, o jeito que ele faz é interessante porque ele começa a alternar entre um e outro, que você começa a não entender, tipo, você começa a se confundir. Você não distingue mais um do outro, você começa a ver mais as semelhanças entre eles e você vê que até como eles se posicionam, Claro. ambos estão ao redor de mesas, Sim. ambos estão fumando Pô, pra charutos. caralho. Mano, como fumando a galera fumava, né, pra velho? cacete, né? E eu acho que isso é proposital também. Sim. O fato da fumaça, às vezes a fumaça, ela cobre até o rosto Exato, dos personagens então, sim. e às vezes é dos personagens que estão falando. E você não vê o cara falando porque a fumaça tá na cara. Então isso eu acho que é ainda uma referência clara de que você... De que aquela pessoa que tá falando, você não sabe se é ela mesma que tá ali, naquele jogo de interesse, jogo de política. E você vê que isso não é exclusivo nem da máfia nem da polícia. Tipo, tem nos dois... nos dois grupos e é por isso até que essa transição fica tão suave, né? Sim. Tipo, muda a quantidade de pessoas, né? Muda que tem muito mais pessoas do lado da lei do que do outro lado, mas assim, eles estão agindo de forma completamente indistinguível, né? E é interessante porque eu acho que isso é proposital, né, cara? Porque Claro. quando ele quer, ele consegue deixar bem claro, assim. Até é interessante porque é muito difícil você deixar claro quem são os bandidos, quem é a polícia, quem é o sindicato dos mendigos, a população e tudo mais. E ele consegue deixar isso muito claro. Nessa hora, ele dá uma misturada ali de propósito, assim. O que é interessante desse ponto de crítica social, digamos assim, é que você vê que ele toca em pontos em todos os setores da sociedade. Então você tem a polícia, você tem os bandidos, você tem a mídia que falando, por que você lançou a notícia dessa forma, tal. Você tem o cidadão comum, como a gente falou. Você tem como se fosse a burguesia ou os ricos ali do lugar, no começo um falando do outro, deve ser você, ele, caluniador! Mandou um querce ali, né? Meteu um querce na cara do outro. Caluniador! E o que eu acho incrível é que se você for pegar os mendigos, etc. Se você for pegar o figurino de todos eles, os atores, a expressão dos atores, são muito parecidas um com o outro. Diversifica muito, né? Isso não diversifica muito. Então, assim, acho que isso é mais um motivo de você mostrar que é meio que todo mundo igual ali. Todo mundo faria do mesmo saco, seja ele qual saco for, sabe? Você vê que a pessoa que mais de fato se destaca é o próprio assassino. É verdade, você não tem destaque, por exemplo, a polícia, que a gente é conhecido, vamos dizer, um filme de mocinho bandido, fica muito claro quem é do bem e quem é do mal, e nesse filme você compra a motivação de todos, né? De todos, Até, por exemplo, os mendigos também é uma categoria, os marginalizados, eles também vão ter um papel que fica muito parecido com qualquer outra parte da sociedade. Eles também vão ajudar de novo a pegar o bandido, a pegar o assassino. Exato. Mas a característica do comportamento ali, parece que tá todo mundo tão... tão ruim, tá tudo tão cagado, né? Perdão da expressão, por conta dessa depressão econômica que era um reflexo da economia que estava na Alemanha na época. E de todo esse comportamento, né, de todos, assim. Então, tudo, até o filme ele vai usar tecnicalidades, por mais que ele tá agora usando som, uma coisa que talvez para quem começar a assistir vai falar, putz, o filme parece que tem um ritmo lento, falta alguma coisa? Assim, acho que uma das coisas que é mais patente, assim, se você está acostumado com cinema de hoje em dia e vai assistir esse filme, é que a falta de trilha sonora, né? Exatamente. E a trilha sonora é uma coisa que hoje a gente é tão acostumado que ela já faz tão parte da linguagem que se você tira a trilha sonora, o que acontece? Por exemplo, voltando um pouco, em filmes de terror, a trilha sonora é removida no momento de tensão. Então a trilha sonora está construindo alguma coisa ali e quando fica sem trilha sonora, as pessoas até elas seguram, elas prendem a respiração. Tem um tipo de emoção. Porque elas sabem que vai acontecer alguma coisa ali, então você fica apreensivo e aí acontece alguma coisa, faz um tan, alguma coisa assim, sei lá. É o famoso som do silêncio, né? Já aconteceu com Som você do de silêncio, estar dormindo, assim, e aí, porque tem um barulho. Quando faz um silêncio, você acorda, tipo... É meio que assim, é uma coisa, é uma quebra de padrão, né? Exato. Verdade. Então, assim, você tem esse hoje em dia, gente que cresceu com o cinema moderno, né? Nem isso, contemporâneo, né? Ele tem esse padrão, digamos assim, do uso da trilha. Quando você vai assistir o M e o M não tem trilha sonora, ele tá em silêncio, então você fica apreensivo para acontecer alguma coisa.
Só que, ao longo do tempo, conforme for acontecendo, você acostuma a falar, não aconteceu nada. Não aconteceu Então, nada. Então dá essa impressão. dá a impressão Imagina, também. se você tá relaxado e não acontece nada, ok. E não é. E nada a gente tá colocando entre aspas, Sim, né? Não é. acontece nada surpreendente ou nada que seja aflitivo ou qualquer coisa assim. Então, se não acontece nada, você fala, pô, fiquei mal apreensivo, não aconteceu nada. Então dá ainda essa impressão de que Mas o filme tá se arrastando. Então né? até o problema até de a gente falar, é tudo meio sem graça, a população mesmo já está se comportando de uma maneira que não se sobressai. Fisicamente o figurino tudo mostra que não tem muita diferença, até o padrão de comportamento da polícia é muito parecido com os bandidos. Sim. A população como um todo também não Até não o se bandido se diferencia. veste de policial pra invadir o prédio. Exatamente. Então assim, tem mais essa Então figura a ainda. falta da trilha talvez para identificar a cada grupo social, a cada cena específica, pode tornar tudo meio sem graça, até um pouco cansativo. Porém, tem um detalhe da música empregada para identificar agora o assassino. Sim, o que é o uso, né, do leitmotiv. Leitmotiv, que é uma ferramenta emprestada da ópera, né? Sim. Que é um leitmotiv? É o tema, tipo, como se fosse uma música específica para aquele personagem. Então você coloca, toda vez que o personagem entra em cena, você coloca aquela musiquinha, Sim. a população, o espectador começa a enxergar, você começa a associar as duas coisas. Você ouve a música e você vê o personagem, né? Tipo, e aí quando você... É meio que nem o cachorro de Pavlov, ele toca a sinetinha, dá o biscoito, toca a sinetinha, dá o biscoito. Quando você toca a sinetinha, o cachorro já saliva porque ele associou o biscoito. Sim. A gente faz a mesma coisa com esse leitmotiv. Isso. Ou seja, o leitmotiv desse filme é o assovio do assassino. O assovio do assassino. Que toca... Qual a música que ele toca, Bruno? É Que na assovia? Gruta do Rei da Montanha, do Enciclopédia musical. do musical do Peer Gynt, que é norueguês. E que é aquele tan 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 tan, e ele, né, assoviando esse tema. E você A gente não vai tomar strike porque tá em domínio público. Chupa, YouTube! That's the wrong number! E aí, assim, por exemplo, assim, onde você vê esse leitmotiv? Por exemplo, se você pensa no... tipo, Superman. Você pensa no Tubarão. Então, assim, Exato, é um ótimo tem exemplo. vários leitmotivs. E assim, e esse do M, não sei se foi o primeiro, mas se não foi o primeiro, com certeza foi um dos primeiros a usar essa técnica. Se eu não me engano, a informação que eu tenho é que foi o primeiro do cinema. E a gente vê isso até hoje, isso evoluiu, né, o leitmotiv. Você vê, sei lá, no Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, por exemplo, eles usam o leitmotiv de um jeito diferente. Por exemplo, a Sociedade do Anel inteira tem um leitmotiv dela, da sociedade inteira. Só que aí quando você vê membros da sociedade separados, você ouve só o violino, aí depois só o piano, e quando eles estão juntos você ouve tudo de uma vez, todo o a orquestra inteira. Da hora, Isso né? é sensacional, né? E você não tem como você não associar, porque é uma associação muito rápida, muito econômica. Então se você ouve só aquela flautinha, você fala, é os Hobbits. Sim. Né? Se você ouve um negócio pomposo, você fala, nossa, tá chegando todo mundo. E olha, de fato tá. Né? Então, e o que é curioso no M é que ele usa o leitmotiv em momentos que o assassino não está em tela ainda. Né? Exatamente. E isso que é legal, assim, porque quando você associou o assovio ao assassino, quando você tem um assovio, você não precisa nem mostrar o cara. Pronto. Isso, cara, foi uma das coisas mais revolucionárias no sentido da linguagem cinematográfica do som no cinema. Né? Porque com o som você agora consegue expandir o universo do filme. Um exemplo muito bom é logo no começo do filme, quando a menininha vai atravessar a rua, você ouve esse barulho aqui. O carro passando antes dele entrar em tela. Então, assim, a partir do momento que o som entrou no cinema, você expandiu ali a área cinematográfica, o seu espaço cinematográfico. Você expandiu a hora que você tá olhando só a tela. Mas se você ouvir o som, você já imagina o carro. Então o carro já tá aqui. O carro já você nem viu existe, ele você não tá vendo ele. Exato. Isso é animal. E até coisas mais simples, por exemplo, quando a senhora, a mãe a Elsie, ela entra em casa, você vê ela andando, você não vê a porta fechando, você ouve. Pum. Então você sabe que ela tá fechada. Então você tá tendo informações sobre o espaço ali, o que tá acontecendo,
que você não tá vendo em tela. Então isso é muito interessante, né? Até E mais uma vez é um uso econômico e que mais uma vez constrói na história, né? Sim. Você não precisa, enquanto que num filme mudo, talvez você precisasse mostrar a pessoa indo lá, fechando a olhando. porta, e depois volta, sabe assim? Você não precisa mais, porque só com o som você dá uma dimensão a mais pro filme, né? E tem uma você coisa... estava trabalhando em 2 dimensões, digamos assim, que é só a imagem, agora você está trabalhando em 3, porque você tem o som. E tem uma coisa que ele faz também que é, ele dá um ritmo do filme, porque não tinha trilha sonora, né? Mas ele dá o ritmo de uma cena específica, que é a cena que ele vê a menininha de longe, e aí ele vê, putz, agora que eu vou aproximar. Porque ele começa, isso é interessante também, ele começa a assobiar, não em qualquer momento, mas quando ele vê uma criancinha que ele fica meio maluco, ele quer pegar a criança e tal. Então você vê o assovio dele acelerando e aumentando o tom, e aí você começa a ficar mais ansioso, tipo, cara, ele vai pegar a criança. E aí na hora que chega a mãe da criança, ele meio que dá uma parada assim. Ach, Mutti. Isso me lembra muito Christopher Nolan, que ele usa mais ou menos a mesma coisa com Coringa, né? Com a trilha sonora do violininho, assim, que ele... Tipo, quanto mais estridente tá, tipo, mais tenso fica. E aí quando tem uma hora que tem que parar, pum, some. Você fala, caralho, alguma merda vai acontecer. Né? E, tipo, cara, é muito interessante você começar a utilizar essas ferramentas num filme que... Meu, se você assistir Metrópolis, que é 4 anos antes, é um mundo de diferença do cinema. É incrível. E, puta, outra coisa que ele faz muito bem é usar silêncio. Não o uso do silêncio como assim, não aconteceu nada, sem ter trilha, mas silêncio mesmo, sem ter passos nenhum. Verdade, né? Tipo, sem... não tem nada, é só imagem. Não tem foley, não tem nada. Tem Tipo, coisas legal é acontecendo, isso, né? mas não tem som. Você não tem explicação, que sendo um cinema mudo, você obviamente é mudo, então você do nada vem uma explicação de alguma coisa. Agora, você não tem então, como que você, não tem mais o cartãozinho. Isso lida né? uma expectativa, né? Como espectador, você tá olhando, tá sem som, o que você sente, né? Como que é você trabalhar com a emoção do seu espectador pensar nisso? Né? Tem aquela cena que os bandidos estão, os mendigos estão indo atrás do assassino, que eles já meio que viram e tal, estão tentando marcar o cara. E aí, eles andando, tipo, passa o carro, ele anda, e você não ouve som nenhum. Só ouve som quando ele assobia. Então, assim, é o assobio que tá marcando o cara. Então, eles estão se comunicando através disso. Esse assobio tem muito mais importância do que se tivesse barulho de carro e tal, e assobio no meio. Um assobio aleatório, talvez. Você talvez não ia dar tanta importância, né? Não ia ter tanto impacto, porque você tá naquela calma e do nada o som ele fica a evidência dele. E é curioso como hoje você tem outras formas até de usar essa mesma técnica, só que hoje de formas diferentes, né? Então, por exemplo, hoje a edição de som é muito mais fácil do que era na época. Então, o que muitos filmes fazem hoje, por exemplo, tá lá o barulho do trânsito pra você contextualizar, às vezes, uma cena, e aí daqui a pouco você nem percebeu, mas o volume do trânsito abaixa, e aí a pessoa começa a falar com a outra, e aí o diálogo tá alto e o trânsito não tá mais alto. Então, assim, é uma coisa que na vida real não acontece, tipo, o volume continua o mesmo da rua, né? Só que no filme eles fazem isso, eles abaixam o volume, aí, sei lá, alguém assovia. Pra você focar no que precisa. Pra focar naquilo ali, ficar em primeiro plano. Né? É legal ele pegar esses elementos, que tudo que a gente tá falando que ele foi inovador, mas são tudo para contribuir para a narrativa, né? Para contar a história. Exato. Outro elemento que eu acho bacana no raccord, ou seja, como que você vai fazer uma transição entre cenas. E que eu acho muito bacana que ele traz nesse filme, ele descreve muito o filme, e você fala, pô, é um filme descritivo? Não. Conforme ele vai descrevendo uma ação, ele está descrevendo a próxima cena que já entra, e pelo fato de começar, você está vendo a gente falando aqui do que está acontecendo, do que vai acontecer, já vai entrar a cena, e ele continua falando até que a cena toma vida própria. Isso. E continua, tem muito até a cena de gente lendo lá isso eu vi até no grupo do Conacine, se você não faz parte, recomendo você conhecer depois o conacine.org, que existe lá, até uma indicação de a gente estar fazendo esse vídeo, veio de lá, do Clube Conacine. A gente faz uma vez por mês uma conversa entre todo mundo, lá, tipo um hangout entre as pessoas do clube, a gente tem umas 200 pessoas mais ou menos lá no clube, e a gente conversa com todo mundo falando sobre o filme. Então esse foi o nosso primeiro, a sessão 001, do Conacine Clube, tem lá até se você quiser assistir a gravação, que eu participei junto com o professor Fábio Rockenbach, que é, cara, um puta detalhista de cinema, assim, ele é um estudioso de linguagem cinematográfica, ele dá aula na faculdade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, sobre linguagem cinematográfica, e ele pegou muita coisa interessante, ele postou várias
Várias dessas coisas que a gente tá falando, inclusive, aqui, queria até dar o crédito pra ele, porque Exato. ele... Até essa que eu vou falar agora é dele. Então, ele pegou muita coisa interessante e colocou lá no grupo. É o grupo no Facebook que a gente tem, que o pessoal conversa sobre isso também, isso é bem bacana. E a cena específica é quando eles colocam a notícia do jornal na parede, tá todo mundo, lê aí, que tá a letra muito pequena. Lê aí. Aí E aí começa parece a que ler. tem alguém que tá lendo. Parece que alguém tá lendo. Quando troca a cena, a leitura é dos caras lá do burguesia lá, lendo na do, mesa. do Quercia lá. Do Quercia, do caluniador, eles estão na mesa. Sim. Sim, Então verdade. é uma transição. Tem que uma transição contribua parecida pro também. ritmo, que eu acho fantástico o uso dele como Hakor usar o som. Ou seja, é um verdade, som, cara. por mais que a gente não tá falando de trilha, a gente tá falando da voz. E o que eu acho que é mais incrível desse momento é que você tá cortando de um povão, de uma galera que tem que ler o jornal pregado na parede lá, e tá uma muvuca. É verdade. Você corta lá pra burguesia lá, na cara tem salinha, o dele não sei pra o quê. ler. Ele tem o dele pra ler. E assim, eles estão na mesma situação, assim, tem um cara lendo em voz alta, verdade. e aquele negócio assim, você tá conectando, mostra que o segmento mais, sei lá, mais pobre, até o mais rico da sociedade, eles estão conectados por esse mesmo problema, né? Legal. Então é um Hakor que ele funciona tanto Exatamente. esteticamente quanto narrativamente. Dem bereits 8 Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Immer wieder muss nachdrücklichst darauf hingewiesen werden, dass es die heiligste Pflicht jeder Mutter, jedes Vaters ist, mehr als je ihre Kinder. Outra coisa que ele faz parecido com isso é o relógio da mãe tocando o sinetinho e aí depois vira o sinal da escola lá na hora da saída e tal. Aliás, uma coisa que me deixa estarrecido é que, cara, uma cidade que está enfrentando 18 assassinatos de crianças e você deixa seu filho ir voltar pra escola sozinho, isso é Cara, a foda, né, sociedade alemã cara? 1930 é foda. treta, não tem essa não. Não tem essa de A pegar o mãe filho. tinha que trabalhar lá, tava trabalhando, É. deu o sinal, ela falou, puta, agora é hora de fazer almoço, não tem essa. E cara, essas coisas que a gente falou, tipo, hoje existe até um nome pra essa coisa, quando entra o som antes de entrar a imagem, né? Que chama J-Cut ou L-Cut, tipo, o corte J e o corte L, é um dos dois, assim. E hoje a gente tem um nome pra isso, é uma coisa super comum. Você vê até, sei lá, o pessoal começa um barulho de datilografia, depois a própria cena é alguém digitando e tal. E você vê o cara lá no começo do cinema, do cinema falado. inovando nisso, assim. Então, o Fritz Lang, ele é um técnico muito bom. Além de ser um bom diretor no sentido temático, de abordar temas importantes, interessantes, ele é um cara muito técnico, que faz o trabalho dele bem, né? Eu até recomendo se você conseguir assistir a uma entrevista do Fritz Lang que ele fez com o Godard entrevistando ele, e é uma entrevista que eu achei ela... Eu acompanhei meio assim, porque ele fala em francês, eu não falo francês, a entrevista é em francês, que aliás é bem interessante, porque Fritz Lang é austríaco, né, então ele fala alemão, a língua nativa, e aí ele dá essa entrevista pro Godard em francês, falando super bem, e depois eu vi uma entrevista dele também em inglês, então ele é um cara que... Porque depois ele fez ainda uma carreira de filmes no ar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, então. É uma coisa bem interessante, só abrindo um parênteses, dentro do parênteses que eu abri, que ele, logo que o partido nazista subiu ao poder, o Goebbels, que foi o ministro das comunicações do Hitler, que tipo, criou... Ministro da propaganda. Ministro da propaganda e tal, ele tinha uma indústria de cinema muito forte, né? Ele começou, você vê até no Bastardos Inglórios, você vê o Goebbels aparece, né? Os personagens lá, tem a mostra de cinema que aparece o orgulho da nação, uma coisa assim. E, cara, o Goebbels ofereceu pro Fritz Lang o cargo de cineasta pica do da partido, Alemanha. E ele fugiu, ele falou, não, valeu, foi embora, ele foi Falou, pros Estados Unidos. Meu povo precisa de mim. Ele, cara, eu vou ali e já volto. Vamos fazer assim, vamos marcar de combinar? Aí você passa lá em casa, pegou Eu marcar de gambinar. Isso é fora, né? E ele foi para os Estados Unidos. E, cara, e a mulher dele se afiliou ao Partido Nazista, e eles até separaram por causa disso e tal. Então, assim, ele é um personagem histórico, além de tudo, além de ser um diretor. Mas aí, voltando para a entrevista do Godard, que o Godard fala assim, você é um grande artista. Ele fala, eu não gosto desse nome, eu não sou um artista, eu sou um cara que faz o trabalho dele bem. Eu entendo da linguagem cinematográfica e eu gosto de fazer cada vez melhor. Então eu vejo um trabalho como qualquer outro, como um carpinteiro. Engraçado, né? Porque eu vejo o cinema como arte, e o cinema, assim, ele é arte ao ponto que ele também tem que ser comercial. Então ele
Tem um pouco sabe, dos você tem que mundos ter um ali, pouco né? dos dois mundos. Porque ao Tem que mesmo tempo- manusear as duas tetas ali. Exato, ó, boing boing. Eu acho muito bacana, assim, ele não se vê como artista e sendo tão capaz de nós observarmos, né? Toda a ideia dele, que se você não prestar atenção, ela passa despercebida, né? Geralmente as pessoas, isso demonstra até uma humildade, né? Também no Eu achei muito louco isso, cara. E aí o Godard falou, cara, eu discordo de você. Eu acho que existe trabalhos que são mais importantes que outros. Por exemplo, o trabalho do Picasso, que pintou o quadro, é mais importante do que o trabalho do marceneiro que fez o cavalete que ele colocou o quadro em cima dele. E aí ele falou, pô, não, pode ser. Tipo, ele ainda deu uma considerada, porque realmente o trabalho dele é um trabalho importante. O que é um trabalho, sei lá, o cara que faz uma mesa e um cara que faz uma obra de arte que faz todo mundo pensar, que marca uma época, documenta uma época, coloca ali vários temas importantes que a gente nem começou a tocar aqui ainda, de toda a questão da justiça feita com as próprias mãos, que a gente tem depois da resolução do crime, como é feito e tal. Cara, eu acho que é importante entender também o papel do diretor e do cinema nesse sentido, né? De Com certeza. estimular intelectualmente o seu espectador. A gente já levantou todas as bolas, tudo aquilo que o diretor ele poderia tá querendo ressaltar ou expor sobre a sociedade que ele vivia na época, sobre como os comportamentos de segmentos da sociedade. Mas tem que falar, acho que um mérito que a gente tem que dar é o ator que faz o assassino. Sim. O Peter Lorre. Peter Lorre. Que também depois teve uma carreira nos Estados Unidos, em Hollywood. Mas o fato de você ter um cara tão expressivo, até a gente conversando aqui, eu lembrei do Fernando Caruso. Ele tem um olho meio de Fernando Esse Caruso. olhão assim. Cara, um olho expressivo, né? Ele era um cara jovem na época quando ele fez o filme, ele tinha uns 20 e poucos anos. Então que daí ele chama de babyface, né? 26, Que é uma cara de bebê. Ele tem uma cara de bebê. Sabe que é engraçado que eu li isso numa crítica de alguém falando que ele tem cara de bebê? E antes de assistir o Amy, eu assisti o Falcão Maltês, que ele também participa. E cara, quando eu olhei esse cara, eu falei, velho, esse cara é a cara do Stewie. Say what? Exatamente É igual. verdade, cara. Eu falei, cara, certeza que o Stewie... Say what? Eu tenho certeza que tipo, o Seth MacFarlane falou, cara, eu quero fazer por causa do Peter igual Lorre. esse cara. Eu nem Muito cheguei a bom. pesquisar isso, mas, cara, eu vou pesquisar depois desse Cara, com videocast, certeza. porque parece muito, Muito velho. bom, parece mesmo. E é interessante, porque ele depois criou, ele depois, ele ficou tão... E é uma performance Não, muito acho que interessante. é performance que tem muita qualidade. De novo, é um tipo de interpretação, ele não tem muitos diálogos, até realmente no final, onde ele vai justificar... Porque ele tem um monólogo. Exatamente. Então, a gente vai ver muito ele pelas expressões, e tem momentos específicos, interessantes cinematográficos. Primeiro de trazer um mistério só com a sombra dele, então ele é gordo com chapéu, então tem uma sombra grande nesse sentido, então já traz uma imponência, então você já vai criar a sua expectativa, aí quando você vê ele mesmo, você fala, cara, é um bonachão. Meu, Mas aí é interessante você vê... porque é um cara inofensivo. Você Exatamente, então você vai Quando eles projetar... falam, ele pode ser alguém que está do seu lado. Eu, como espectador, eu duvidei. Falei, não, no final vai mostrar que esse cara não é alguém por trás dele. É tipo, sei lá, até eu não quero dar um spoiler de outros filmes aqui. Sabe que você imagina que o assassino é não sei quem, no final é um cara fantasiado. Ninguém sabe de quem ele está falando, mas tem um leitmotiv bom. É verdade, é muito bom. Pô, eu não sei. Mas aí quem pegou, pegou. Eu assistia não? Esse filme? Eu sei. Ah, Então, tem elementos, por exemplo, que, de novo, a gente está projetando que esse cara, ele é um cara normal. Eu como espectador, eu duvidei que poderia ser no final algo diferente. E aí você vê ele, por exemplo, se olhando no espelho. E e aí tentando você fazer vê- caras de bocas assim. Então você vê, tem muito Será que, eu do sou, reflexo. será que eu sou tão mal assim? Tem muito do reflexo dele. Ah, Quando foda, ele tá né? atrás da menina também, mostra a afeição dele através do reflexo da vitrine, Da que ele tá vitrine, espiando a criancinha. Então um monstro, ele fica evidente, ele é um reflexo da própria... De quem que ele é? Dá pra verdade, gente é verdade. pirar, né? Você nesse coloca, sentido você coloca o psicológico. tema de dualidade de personalidades, né? claro. Que ele vem depois a explicar, que ele fala que ele não controla essa Então, vontade e isso tal. eu acho interessante, assim, na questão dele ser um assassino bem resolvido psicologicamente, de entender Uhum. a sua não é tanto obsessão, é a sua... Sua doença, né? Exato, aquele Ser- motivo que ele não consegue, a sua compulsão. Compulsão, Exato, não é, boa. não é obsessão, é a sua compulsão, ou seja, ele não consegue evitar de fazer aquilo. Aham. Ele entende isso, né? E é legal Então- porque ele passa isso de um jeito até elegante, porque se você pegar a atuação até aquele ponto mais ou menos, cara, assim, até o começo todo do expressionismo alemão e até o próprio Metrópolis, os filmes, sei lá, mais o começo mesmo. Murnau, Ernest Nosferatu. Lubitsch, essa galera toda.
é uma atuação muito teatral ainda. O cinema mudo tem muito de meu Deus, Exageros. né? Olhão. Exagero, Por isso olhão. também, não é à toa que ele tem olhão também, É né? muito, Sim, muito sim, expressivo. Ainda é verdade. resquício do resto da escola do É, mas expressionismo, ó, né? ele, por É. exemplo, fugindo lá dos bandidos, você ainda coloca um pouco se coloca um pouco no lugar dele. Sim, Aham. Dá pra gente, de novo, projetar. Então, acho que assim, na atuação, só pra até chegar nesse ponto dele explicar quem ele é como assassino, acho que ainda é mérito dele, assim, eu consigo ver muito... Cara, muito Eu importante. dou uma qualidade muito boa dessa interpretação, porque quando culmina no final dele, tá lá, que a gente chega Se jogando no num chão. julgamento, que é É. até engraçado você imaginar esse tipo de organização civil no meio dos bandidos, né? Sim, sim. Que tá todo mundo respeitando uma hierarquia, Uma certa do hierarquia. chefão, aí sim. tem todo mundo assistindo, por mais que tá todo mundo gritando, você já vê, E por tem exemplo, um advogado de defesa exatamente, que arranja então um tem uma cara. organização muito interessante pra Né? combinar nesse aí, a gente vai chegar juntar de novo, já tem atuação, já tem todas as questões sociais de sociedade que o Sim. diretor levantou e vamos combinar tudo ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que a gente falou de elementos que na montagem ele põe os dois agindo de maneira igual, por exemplo, Sim. os policiais e os bandidos, Sim. eu acho bacana ele mostrar que a polícia também é eficiente em buscar as pistas. Eles Então, também encontraram o bandido pelos eles seus meios, encontraram, né? exatamente. Não Então, encontraram ele, mas não encontraram quem ele é. desencontraram, porque toda vez que Desencontraram. a polícia estava perto, É. ele sumia. Sim. Então mostra ainda um É, pouco tudo bem que eles demoraram 18 crianças morrendo e É, 8 não, mas- meses e tal. Sim, sim. é, Não, mas eu não conseguiram. tô dando mérito pra polícia, mas em questão de tempo, no final os dois chegaram ao mesmo tempo. Sim, meio que chegaram Combinou- meio que terminaram meio junto ali. Né? Tipo a Foi bem lebre e a tartaruga. ensaiadinho, exatamente. Foi bem E ensaiadinho. cara, é legal, você falou aquela hora que ele olha no espelho, que tipo, ele tá ali naquele faqueiro, então é interessante até o jeito que ele mostra a compulsão dele, ele não só fala no final, você vê ele, no momento que ele vê que tem uma criança, ele começa a ficar meio assim, tipo, ele tenta se concentrar, ele sabe, você vê que ele tá ali, tipo, uma compulsão, alguém Uhum. que, sei lá, viu um Ele bolo de chocolate e tá ele de tá dieta. tentando entendeu? se controlar, é uma luta, você tá vendo a É, luta. exatamente. Sim. E além de tudo, ali, aquele enquadramento é muito bom porque mostra ele dentro de um reflexo, a câmera por dentro, assim, mostra o reflexo dele dentro de um faqueiro, né? Então as facas todas Sim. apontadas pra ele, Sim. de forma mais leve, mas também ele olha no espelho e tem a criança. Então Uau, a cara. criança dentro de, tipo, ela vai morrer, né? Ela tá Aham. sendo atacada ali por ele e você consegue ver ele agindo com a criança, ele leva ela pra uma loja lá, sei lá do que, Uhum. ele De doces, né? de doces, Tem uns coisas bagulho e tal. automático girando. E aí sei lá. quando o primeiro mendigo, que é mais novinho, ele não sabia o que fazer, falou, meu, o que eu faço? Que é genial também aquela coisa de escrever com giz na mão É. e chegar e pá, M de morda! M de morda. Acho legal que até eu lembrei do pôster, né? É, o pôster é a Pôster é a mão, assim, mão, com Ah, ele. pode crer, é verdade. Achei bacana. E cara, essa imagem também, quando ele descobre, ele olha o M no espelho também. Então, tipo, Sim. novamente essa dualidade de É. personalidades. Ele assim. olhando a dupla personalidade dele, né? E você sabe, você falou da atuação, e eu concordo, assim. E eu acho que também tem mérito da direção, porque como o Empada estava falando, o expressionismo, ele tinha muito dessa linguagem de teatro, de ser muito expansivo para mostrar as coisas e tudo mais. E você vê que é uma decisão muito consciente de, nesse filme, só o assassino ele tem essa expressão muito mais exacerbada do que o resto. Primeiro que, se você dá uma expressão mais exacerbada para todo mundo fica mais ou menos igual. E a ideia era fazer o contrário, era que todos fossem iguais, porque ó, a polícia é igual aos bandidos, que é igual à sociedade, e a toda a questão moral que a gente já discutiu, e o assassino é diferente. E o assassino, sim, como ele tem... Porque os policiais, eles têm muitos diálogos entre si, então você entende muito bem qual que é a moral deles, o que eles buscam, os bandidos também. Até a sociedade tem diálogos, Sim. quando eles estão julgando o velho, e por aí, quando tem o coércia, caluniador. E aí, então, assim, o assassino, ele não tem a chance de se justificar com ninguém, digamos assim. É verdade. Né? Então, Ele tem que lidar sozinho com sozinho esse com problema. exato, sozinho com o problema dele, que a gente vai descobrindo ao longo do filme. E o fato das emoções só dele, somente dele serem exacerbadas, né? Tem três coisas aí. Primeiro você consegue mostrar mais do interior do personagem, né? A segunda coisa é que ele fica diferente do resto, então você dá mais esse significado, e é até uma própria análise da escola do expressionismo, né? É um resquício ainda, que já quase no fim do expressionismo, mas que se mantém nesse filme. Tem outros, mas que esse fica muito patente no ator, né? Tanto que
a atuação dele fica muito distoante dos demais. Assim, os caras estão. Ele está ali e ele tá tipo. Sabe assim? Então fica um negócio bastante distoante, assim, que é interessante. E aí, todo mundo meio com uma Mas que expressão meio. Mas E acho aí- que isso até funciona melhor. Acho que se ele Sim, fosse pra agir sim. na mesma intensidade que os outros, o efeito Não, e seria- até é, mostra que ser ele é diferente. que ele é um cara muito diferente Exato. da população. mostra então. que, de novo, é aquela coisa, Ele tá né? desesperadíssimo, Ele não né? pertence, até os marginalizados É que são os verdade. mendigos, Exato, eles exatamente. pertencem, eles são muito iguais aos... Exato, eles são iguais aos outros caras. Ele não pertence a nenhum segmento, até esse exagero demonstra E você isso. sabe E que quando esse- tem esse. Fala aí. Não, sabe que esse cara sofreu pra caralho na mão do Fritz Lang. Fritz Lang é um alemão duro. Ele é pior que o Mecanicista. Michael Bay, é pior que... Não, pra você ter uma ideia, tipo, ele jogava o cara. Sabe aquela escada que ele tá na hora do julgamento Sim, e que tal? ele tá, tipo, tá vendado, né, acho. E aí empurram ele. ele sai vai todo direto, podre. né? Ele cai tudo... Não, então, exatamente. Tipo assim, ele jogava ele da escada mesmo pra falar, meu, você tem que ficar desesperado mesmo e jogava da escada até pro público ficar meio assim, caralho. Eita Tipo, porra. aquela galerinha toda lá que tá julgando ele e tal. Aham. E ele tinha um pouco essa fama de durão, assim, com os atores e tal. E é interessante como ele usa e abusa disso pra dar todo... Cara, essa cena final é muito Exato. forte, assim. E essa parte da atuação, ela culmina nesse monólogo que ele é muito forte, É. até porque você tá vendo aquela bomba prestes a explodir. E aí chegar naquele momento que aí é o monólogo da redenção, sei Sim, lá, ou sim. como você queira interpretar, né? Que é legal porque ele não te joga um julgamento moral pronto e fala, é isso aqui, o certo é Tá isso, o certo, errado é tá isso. errado, é. Ele meio que questiona, ele te coloca todos os lados. E uma coisa interessante é que assim, se ele fosse um ladrão de galinhas, você pode falar, nossa, como o povo é insensível e julga rápido e é injusto e tal. Mas ele era um assassino de criancinhas, então assim, você tem que entrar lá no seu fundo e começar a questionar. Falar, cara, se fosse a minha filha, será que eu ia querer que ele fosse pra justiça e ficasse 5 anos preso e depois fosse pro hospital psiquiátrico? É engraçado, desde e essa depois época soltasse? já se questionava as brechas da lei. É. Eles já falavam isso, então, pô, o cara vai ser preso, né? Entrega pra polícia? É, tipo, Ele vai ser é papo de preso. Bolsonaro agora. É, É uma vai coisa, voltar, é uma discussão né? antiga, velho. É. E é interessante porque, cara, você vê o nazismo, geralmente a gente pensa assim, pô, o nazismo, os caras estavam lá, Hitler ludibriou a população inteira, os caras eram os ignorantes que aceitaram o nazismo. E você fala, cara, não, olha como todo esse movimento de cinema da Alemanha dessa época mostra que eles tinham uma sensibilidade artística forte, eles tinham uma intelectualidade, eram discutidas essas coisas. Parece muito com os dias de hoje, cara. Sim, Era um discurso muito, tipo uma discussão muito atual. sim. Então você vê assim, pode acontecer com qualquer lugar, é foda Claro. isso, porque ao mesmo tempo que isso aconteceu lá, e você fala, ah não, mas tipo, nunca aconteceria novamente. Não dá É pra- muito difícil saber. A gente vê isso acontecendo hoje, assim, faz parte do nosso cotidiano até. Esse tipo de discussão mesmo, né? Sim, Quando é. você pensa assim, vou dar um exemplo aqui, sei lá, maioridade penal. Sim, é A maioridade penal é um exemplo que toca em todas essas questões, assim. É. Você poderia ter lá um menino de 16 anos que tá matando crianças e você fala, porra, ele é um assassino de criança, tem que morrer. Você fala, não, mas ele tem direito a um julgamento. Ah, mas peraí, mas ele vai ser julgado como maior ou como menor? Não, então tem que diminuir, sabe assim? É. Aí você E fala, aí ah, você mas... tem linchamentos, que nem aconteceu, né? Exato, Já aqui no exatamente. Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, sei lá. Exatamente. E aí você tem a população, e é interessante isso, porque a gente hoje vê as coisas de um lado ou de outro, você já meio que tem seu lado pré-estabelecido, assim. Lá, você é meio que obrigado por estar fora daquela Da situação, e por ser um crime, assim, o tempo inteiro você também entra meio que No jogo da de odiar o cara, sociedade. entendeu? Uhum. Então, quando ele fala que ele não se controla e tudo mais, você pensa, meu, será que ele realmente merece morrer? E até uma questão sobre pena de morte também, né? Que isso Sim, a gente não chega a tratar aqui. Mas ele fala, será que esse cara merece morrer? E aí o chefão da máfia levanta e fala, então, se você mesmo disse que você não se controla, como você quer que a gente deixe você solto? Para que você Sim. saia e mate mais crianças. Então, Sim. chega até uma questão que tem a ver menos com justiça e mais com a praticalidade de você não deixar um assassino solto. Ele falou, meu, Sim. você é nocivo à sociedade, você tem que morrer, né? Sim. E até que ponto o cara é nocivo à sociedade? É o cara que, né, nesse É. caso é preto no branco, porque Sim, ele é matador de crianças. Sim, sim. Mas e se for um cara que é contrabandista de drogas, ou que nem aconteceu com um brasileiro que foi lá pra Singapura e sei lá Foi onde. pego, Tailândia, sei lá. É porque aí de novo, é questão, abrange muito a civilidade, questão de leis, que vale de Uhum. regras. É. Uhum. Nesse caso, por exemplo, e se existisse uma cura, se ainda, sabe? Exato. Não dá pra prever, então você vai Exato. manter preso. A questão ainda, eu vejo ainda é muito
individualista, até lembrei aqui que a polícia, ela quer prender logo o cara também, porque ela tá trabalhando horas extras e isso tá deixando todo mundo cansado. Então, porque eu falo, porque assim, se fosse escolher matar o cara logo, o assassino, quem se beneficia? Qual é o benefício que você tem da morte dele? A sociedade manter o equilíbrio de quê? De não ter crianças morrendo. Mas não, eu lembro que os bandidos eles querem ter o trabalho deles de poder serem bandidos sem ter a polícia no pé deles. Sim. A polícia não quer ter que trabalhar horas extras. Sim. Pra achar E tem a pressão da sociedade. Exatamente. A sociedade não quer viver pensando que tem alguém com medo. Então, pelo que eu entendi também, a questão acho que até de colocar o filme como assassino de crianças, o diretor ele também está querendo que a atenção para o cuidado das crianças, até o jeito como ele termina o filme, no diálogo da mulher, seja evidente também. Então, mas voltando à questão da justiça, colocar ali um tribunal de bandidos para julgar, todos podiam matar. E eles falam assim, você já matou, você que tá me acusando, você já matou 3 pessoas. Ele, isso é outra história. Tipo... Então a questão aí vira até aquela coisa que até a gente sabe que, por exemplo, né, ou tem os mitos que a gente vê de bandidos que falam, pô, estuprador de criancinha, molestador de criança na cadeia, vira mocinha, vira mulherzinha. Tem a questão da castração química para estupradores, por exemplo, que é uma questão super atual, que se não me engano tá acontecendo um projeto de lei do Bolsonaro, que ele é a favor, e aí um monte de gente é contra, tipo assim, o cara que é pego estuprando, que ele fala, eu não consigo me segurar, que você toma um remédio que você perde a libido, entendeu? Coisa desse tipo, assim. Existe, por exemplo, também a questão de que quando você tá tirando o direito daquela pessoa de ser julgada, velho, você abre precedente pra um monte de outras coisas. Tipo assim, nesse caso ele é um matador de criança, mas e no próximo? Será que a gente vai julgar do mesmo jeito? Né? E até o que é justiça? Isso, cara, é uma questão filosófica milenar, né? Exatamente, sim. Justiça é vingança. O ser humano tem uma satisfação muito grande em vingança. Pelo menos faz muito sucesso filmes de vingança. Você tem uma catarse, assim, quando você vê um cara que... vilão em geral, quando ele morre no filme, é exatamente isso. Mas a melhor comparação, acho que, de justiça e vingança é que a vingança, quem se beneficia? Só a pessoa que quer se vingar. Na justiça, a questão é a sociedade se beneficiar. É trazer, até não é à toa ter a imagem da justiça, ter a balança, porque é questão de equilíbrio, né? Sim. Então não é beneficiar só um, mas é o bem de todos. Então, e cara, é uma discussão que a gente nunca sabe, é, a gente sabe que também é uma definição que, tipo assim... Que muda de tempos em tempos subjetiva, também. é relativa, exatamente, vai variar de acordo com o que a gente não quer como sociedade, civilidade. Não existe a sociedade, né? Tipo, existem as pessoas que compõem a sociedade. Por isso que eu falei, até que você deu o exemplo do traficante de drogas que foi em Singapura. Se o cara já tinha, né, não julgando o ato do cara, mas a lei lá diz que traficar drogas é crime de morte. Então você já tá ele já tá sabendo disso. Já tá sabendo, entendeu? Já tá pré-determinada essa regra. Porque isso que a gente... O comportamento é como até a gente em regras. Por exemplo, eu gosto de andar pelado, mas você sabe que, por exemplo, aqui eu não posso andar pelado na rua. Aqui você pode, cara, crime. Na rua, aqui né? É tranquilo. Aqui na é rua, show. dentro, né? Opa. Então, é o quanto que as regras me permitem ou burlar elas ou ter minha individualidade. Então, até, cara, isso é muito filosófico de expandir para uma conversa só para comportamento humano. Claro. E questão de diferente cultural, né? E é incrível como ele conseguiu colocar isso, cara, já era o final do filme, era tipo a resolução do filme, né? Você não imagina que ali vai ter mais esse... Então, a vantagem é essa, ele não resolve o filme, você não resolve o que vai acontecer. Exato. Porque mas, de certa forma... interessante, porque quando chega a polícia, você fala, pô, acabou, você ainda tem aquela noção de que a polícia veio pra... Ela que tá certa no final, porque todos os bandidos levantam a mão. Quem tava em superioridade ali, numérica? Provavelmente, né, os bandidos... O que eu entendi, parece que tinha muito mais bandido. A população bandido. inteira é bandida. Também tem isso, né, assim, num estado de polícia, você tem a população inteira, todo mundo é considerado bandido. A galera tá no boteco lá numa boa, o caralho, pega seu documento. Não, é proibido, tipo, Sei beber, lá, é proibido comer a puta, tem a menina que trabalha lá naquele bar lá. Mas é uma questão interessante também, até porque você vê durante... É uma parte da análise que eu percebi, que eu não tenho certeza se é esse significado ou não, mas você vê durante várias vezes... ele usa isso muito no filme também, né? Tipo, o que tá fora do quadro é invisível até para os personagens que estão dentro do quadro às vezes. Tipo assim, ele tá andando, aí aparece a mãe e ele... tipo, ela tava ali já, entendeu? Só quando mostrou no quadro ele... ele entendeu porque você viu isso. Isso até é de Buster Keaton e tal. Quando você coloca no julgamento, ele tá assim... tipo... E aí você vê uma mão aqui, pá!
E aí ele... E aí é o ceguinho. E aí ele se fala, é porque eu vi, eu peguei você, não sei o quê, é ele mesmo. Eu ouvi. Eu ouvi, eu senti. Sou campeão paralímpico de pegar a bandido de criancinha. E aí você vê que ele tá sendo... Então, umas 2 vezes pega no ombro dele pra acusar. A última mão no ombro é do policial. E a polícia leva ele pro tribunal. Eles nem mostram o que acontece no tribunal. Nem mostra. Eles só mostram a reação da mãe. Não, mostra que tá desesperada. as cadeiras vazias, inclusive, né? O julgamento já foi, você Sim. não sabe o que aconteceu É. e acho que nem importa, né? E acho que nem precisa dizer, porque É, eu acho que todo o medo de todo mundo antes, se você olhar todo o discurso do advogado de defesa, né, ele falando, vocês são monstros, ele tem que ir para ser julgado pela polícia e pela justiça. Todo mundo, Toda vez que citava a justiça, tipo assim, o sistema formal, todo mundo dava risada. Então, assim, perdeu toda a credibilidade. É. E aí você vê depois as mães chorando depois do julgamento, ou seja, elas ficaram desoladas com o que aconteceu. Provavelmente ele teve uma pena muito, muito branda. Ou mesmo que teve uma pena pesada, cara. Sabe por quê? Porque quando você matar o cara, as crianças mortas não vão voltar. Então a dor da mãe, ela não some, né? Nenhuma morte tão trágica desse jeito. Então, de novo, cabe a interpretação da sua bagagem, daquilo que você tá... E outra coisa que ela fala, quem é que vai cuidar das nossas criancinhas? Man muss ihm noch besser auf die Kinder Acht geben. Mas então, é interessante porque é meio que um final meio profético ali, no sentido de que, olha, quem que a gente vai confiar pra colocar meio que o poder nas mãos de alguém, né? Por isso que falam do nazismo e tal. Até uma visão mais simplista, assim, de que... Por que não os próprios pais, né? Por que não os próprios, cada um tomar meio que a iniciativa própria de cuidar de si mesmo? Certo. Que no caso, por exemplo, no começo lá, a mulher ficava rezando em casa, mas não levava a filha na escola, né? Então, mas aí a gente entraria numa outra questão de que educar só cabe aos progenitores ou aos cuidadores da criança e não da comunidade em si. Sim, é. Que aí, cara, aí você expande... É outra discussão. Não, Não, ainda novo, tem né? a questão econômica, tipo, às vezes a mãe tem que trabalhar. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Sindicato dos Vampiros! Mostra pra gente que você chegou até o fim desse vídeo. Yes! Você acompanhou, escutou e assistiu tudo isso que a gente falou. Exato. Se você tem alguma coisa a adicionar, algum questionamento ou discorda de algo que a gente falou, você é muito bem-vindo para comentar. Mas se você colocar as palavrinhas junto do seu comentário, vai fazer toda a diferença. Mas, Rod, quais comentários que a gente lê? Pô, todos! Todos os comentários! Até você que não comenta a palavrinha, a gente sabe que você não chegou até o final. Exatamente. Pilantra. Caluniador! Esse é. Mentiroso! E esse é mais um exemplo de como a gente está utilizando da mentalidade das multidões. Você vê todo mundo postando aqui Tem que postar. o Sindicato dos Vampiros e você fala, pô, não posso ficar de fora. Não posso ficar de fora. Mas é um pouco mais do que isso, porque também é uma coisa de nós versus eles, que é você que chegou até o final, velho, você é parte de um grupo versus seleto. os perdedores que desistem no meio do caminho. Que desistem no meio do caminho. Demais, Imagina, você né? começa a ver o M e fala assim, essa menina aí, Esse é você. Eu tenho que agradecer também quem comenta muito, são as pessoas que acompanham nosso podcast, que é os Podcast. nossos vídeos. Boa. Que tudo que a gente faz em vídeo vira áudio. É um podcast, que é o podcast? É um RSS que é um sindicato super simples. Caraca, mano. Mas enfim, eu queria agradecer que eles também voltam, né? Se você veio do podcast, tá ouvindo a gente, vem pro nosso canal no osbonscompanheiros.com só pra comentar num vídeo. Comenta que e fala, faz... pô, vim do podcast. Cara, Não, isso faz a muito diferença, louco, a gente faz anima toda a muito. diferença. E agora, se você quiser um conteúdo exclusivo, making off de como esse vídeo foi feito, making off de todos os outros episódios que a gente faz, conteúdo exclusivo, coisas, palestras, conacine.org, você tem que acessar osbonscompanheiros.com/VIP. Ó, veio até um perdigoto meu. Se você quer se tornar uma pessoa muito importante para os bons companheiros, você tem que se inscrever lá. Meu, você entrou lá no vídeo, você tá dentro. Você é brother. Vai virar Existe de uma linha aqui, Isso. você está desse lado Você da é do linha. Sindicato ABC. Exatamente. Então, ó, e não, é de graça, é só pôr seu e-mail lá, não tem nada demais. Então, Nada demais. Tem, lá dentro talvez você vai ver o Neila Torraca pelado. exato. sabe? Tem coisas que assim, a gente não divulga pro público, é só pra quem tá naquela Porque lista seleta. diferente do vampiro de Düsseldorf que está em domínio público, as coisas que estão lá não podem estar Não em domínio podem. público jamais. Elas são um domínio muito do privado. Muito privado. E lembrem-se!
ao assistir bons filmes... Que seja com bons Copenhagen! Expressionismo. Sei lá se é isso em alemão, não sei. Sei lá o que te dá. Cara, esse filme me deixou muito expressionado. Que merda.